Eu vejo muita gente da esquerda e da direita preocupada em quem vai ser o candidato da direita e muita gente preocupada se o candidato será o Tarcísio, porque, segundo a avaliação de alguns, só ele poderia derrotar o presidente Lula. E existe até uma disputa interna, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, diz que ele é que quer ser o candidato. O cara que está traindo a pátria, prejudicando o Brasil, prejudicando, atacando as instituições, jogando os Estados Unidos contra o Brasil e quer ser presidente do Brasil, segundo ele. Não sei em que sonho de Nárnia ou do mundo de Alice do País das Maravilhas é que ele sonha esse sonho que para nós seria um pesadelo dele um dia virar presidente. Aliás, ele tem que deixar até de ser deputado, já demorou de ser caçado. Mas o interessante é que o Tarcísio, ele age como se ele não quisesse nem ser reeleito para o governo de São Paulo. Toda a crise que está tendo lá em São Paulo, a questão do PCC com as fintechs, com os postos de gasolina, com as bebidas adulteradas, a questão da polícia civil com a polícia militar, redução do efetivo de polícia civil, enfim, toda essa disputa interna na segurança pública de São Paulo, que eles tentam esconder, mas que a mídia de vez em quando está mostrando, e o que fez o Tarcísio. Segundo notícias aí do Terra, ele diminuiu metade do orçamento do combate ao crime organizado. E ele vem enfaticamente nas últimas entrevistas dos últimos 3 dias, sempre dizendo: não, o crime organizado não tem nada a ver com bebida adulterada. É uma paranoia tudo agora dizer que é PCC, tudo agora dizer que é crime organizado. Ele vem tentando negar. E aí, nesse mesmo tempo, ele vai lá dar uma canetada, diminuindo pela metade o orçamento de combate ao crime organizado. Eu não sei o que se passa pela cabeça dele ou dos conselheiros dele de gestão, mas é um tiro no pé. A segurança pública precisa sim de mais investimento, especialmente agora, com toda essa bagunça que está tendo aí no mercado de bebidas, de combustíveis, de fintechs e tudo mais. Não só tem que esperar pela Polícia Federal agir, não. Aí depois fica ele, o secretário de Segurança, os bolsonaristas, todos enciumados, dizendo: não, não é a Polícia Federal, não, é a Polícia de São Paulo que está combatendo o crime organizado e todo aquele blá blá blá. Mas ele vai e diminui o orçamento da segurança pública e provavelmente está gastando em outras áreas muito menos relevantes do que essa. E, além disso, na área de educação também, ele é um péssimo governador. Tem uma notícia aí, que eu vou postar daqui a pouco, que ele queria cortar aulas de professores que estavam com atestado médico. Uma coisa absurda, mas a extrema-direita, como a gente sabe, ao longo da história da extrema-direita, ela sempre odiou a educação, sempre odiou professores. Aí vem com aquele papo furado daquelas escolas ultrapassadas cívico-militares, que é só para comer dinheiro e aumentar o gasto público e dar emprego para militares ensinar ganhando um salário até maior do que os professores convencionais. Sempre a extrema-direita, você vê no governo Bolsonaro, a troca de ministro um atrás do outro na educação, ministros incapazes e tentando destruir a educação brasileira, inclusive com o pastor roubando barra de ouro no BEC. E ele também, no governo de São Paulo, teve denúncias de que não era a favor do livro didático, tinha toda aquela pataquada com o livro digital, o secretário de educação dele é tudo nessa área aí, então eu acho que ele não está afim nem de ser reeleito para governador, acho que ele quer ir descansar com os netos em casa, com a família, não sei se ele tem neto, mas com a família em casa. E por que eu digo que ele parece não querer se reeleger? Porque as atitudes dele não é de um chefe de Estado. No dia da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi visitar o condenado por organização criminosa Bolsonaro, ao invés de ir ao Supremo, mostrando que se ele for eleito, ele vai seguir a mesma linha de confronto contra o judiciário, contra a lei, contra a justiça e tudo mais, né? Aí tem essa notícia aí: governo Tarcísio retira aulas de professores de sala de leitura que tiveram licença médica. Até com professores de licença médica, que tem notícias aí escabrosas de professores com problemas psicológicos, com depressão e um monte de coisa, o sujeito persegue porque não gosta de professor, nem gosta de educação. Mas aí, felizmente, tivemos a boa notícia de que
a Justiça proibiu Tarcísio de dispensar professores durante a licença médica. Ou seja, a Justiça agiu rápido e barrou as maldades, mais uma maldade da direita em São Paulo. O Nunes também é outro que claramente não gosta de educação, pelas notícias que a gente vê aí na mídia. E São Paulo já demorou muito de ter se livrado da direita, tanto no governo do estado como na prefeitura da maior capital do Brasil, que é São Paulo, é a maior capital de estado, uma grande metrópole. Já deveria ter se livrado. A extrema-direita só governa para os ricos. Veja o tanto de periferia, o tanto de coisa que tem. O Nunes aí, desde o primeiro mandato, do começo que ele assumiu até hoje, é denúncia atrás de denúncia, é investigação, e ele com a cara lisa, sem explicar, dando desculpas, mas não explica todas essas coisas obscuras de que é acusado. Então, São Paulo precisa se livrar do governador bolsonarista, que vem destruindo educação, segurança, enchendo São Paulo de pedágio, e precisa se livrar também da direita na prefeitura de São Paulo. Precisa, se não for de esquerda, alguém de centro que tenha uma cabeça progressista, que pense no povo, que pense no desenvolvimento, que pense na pessoa como um ser humano que precisa de cuidado pelo Estado. Porque o Brasil é muito carente e o Brasil precisa, assim, de gestores que pensem no povo, que pensem no bem-estar da população.